Estamos em 2025. De hoje para trás, quanto tempo é tempo para considerarmos algo velho ou desatualizado? 1 ano? 2 a 3? 10 anos? Mais? Década de 1930. 1932, para ser mais exata. Pois foi em 1932 que tivemos uma consolidação nos direitos trabalhistas e entrou em vigor a jornada de 8 horas de trabalho no Brasil. Em 34, 2 anos depois, formalizou-se o descanso semanal e o salário mínimo. Pense em quantos anos você tem. É o tempo da tua vida inteira e mais um tanto. São 93 anos fazendo exatamente do mesmo jeito, com as mesmas regras. Mas será mesmo do mesmo jeito? A real é que sabemos que o mundo mudou drasticamente. Passamos por revoluções tecnológicas, econômicas, sociais e culturais. Vivenciamos desde a chegada dos computadores e internet até a inteligência artificial. Há poucos anos, a gente viu e viveu o trabalho remoto funcionando em escala global. Hoje, temos gerações que nem sabem mais como era o mundo antes disso. Essas revoluções mudaram drasticamente o nosso estilo de vida, forma de se comunicar, processos produtivos e modelos de negócio. Mas o curioso é que o formato padrão de trabalho, de 8 horas diárias, 5 dias por semana, permaneceu praticamente imutável. Por quase um século, insistimos em acreditar que mais horas significam mais produtividade. Mas olha só, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo em casos de burnout e o quinto em depressão. Com dados assim, fica claro que essa lógica já não funciona mais. E a gente precisa repensar isso. E rápido. Eu sou Simone Cirineu, eu sou fundadora e CEO da Thanks for Sharing, uma produtora de vídeos para marcas. E, para além de fazer vídeos, nós somos uma das 19 empresas do Brasil a participar oficialmente do projeto piloto global da Semana de 4 Dias de Trabalho. E eu vim aqui hoje para dizer para vocês que já passou da hora da gente ter coragem de rever e repensar tudo que nos ensinaram sobre trabalho até aqui. Essa história toda começa em 2019 na Nova Zelândia. Já tem 6 anos isso. Isso é muito tempo, é pouco tempo. Não começa comigo, mas com Andrew Barnes, um empresário que resolveu testar na sua empresa essa ideia. Ele tinha uma hipótese de que se ele implementasse a escala 4x3, ele aumentaria a produtividade e contribuiria para o bem-estar dos seus colaboradores. Com seu teste bem-sucedido, nasce o princípio base da 4-Day Week Global, uma organização líder mundial que tem como objetivo mudar o futuro do trabalho por meio de um trabalho mais inteligente. Esse princípio base é o 100-80-100. 100% da produtividade em 80% do tempo, com 100% do salário. Mas como será que isso é possível? É possível porque estamos desorganizados e dispersos. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que passamos apenas 39% do expediente realmente, de fato, sendo produtivos. Mas calma, isso não quer dizer que as pessoas são preguiçosas ou que elas não querem trabalhar. Na verdade, esse tempo dito como improdutivo, ele é gasto em reuniões desnecessárias, interrupções, distrações e a própria estrutura engessada do dia a dia das empresas. Ou seja, não é falta de esforço, é o formato que está falhando. Mas então fica a pergunta: se essas horas de dispersão estão tão espalhadas ao longo da semana, por que não tentar concentrar isso em um único dia? Voilá! Bora trabalhar menos e melhor. E como é que a gente conseguiu fazer e implementar isso? Na prática mesmo, vida real. Primeiro,
Eu acredito que para uma mudança de cultura desse tipo acontecer, não basta só a liderança decidir. Por isso, a decisão de participar ou não do piloto global foi feita de maneira coletiva e colaborativa com a empresa inteira. Afinal, para funcionar, a gente precisaria do envolvimento genuíno de todos. Estamos falando de se descolar de um modo impregnado de funcionar e trabalhar que acontece há 93 anos. E esse era um movimento com potencial de impactar positivamente a todos, não apenas a algumas áreas, algumas funções específicas ou os cargos mais altos. Seria bom para todos. Não pensem também que essa foi uma decisão fácil. A gente teve um momento de resistência e ceticismo do próprio time. Um momento em que passamos a duvidar de como seria possível fazer a nossa semana, que já era corrida em 5 dias, caber em 4. Foi então que surgiu um elemento que parece óbvio, mas que estava fora do radar de todos, inclusive do meu. Absolutamente ninguém tinha feito aquilo antes. Ninguém sabia fazer. Ninguém tinha sequer uma referência próxima de como era trabalhar 4 dias por semana. Era novidade para todo mundo, algo novo, feito pela primeira vez. Mas nós tínhamos um projeto em comum, que beneficiaria a todos. E ao beneficiar a todos, também seria bom para a empresa. E ninguém sabia mais do que ninguém sobre como fazer esse projeto acontecer. Isso nos trouxe um senso de coletividade e horizontalidade que foi muito potente para o time todo. Com isso posto, era hora de sermos honestos com nós mesmos. Isso que eu faço, do jeito que eu faço, como eu faço, poderia ser diferente? E essas perguntas valiam para tudo, na empresa ou sobre nós. Como o projeto chega, quem está envolvido, como a gente anota para não esquecer as coisas, que horas eu começo a me distrair das minhas entregas, eu sou mais produtiva pela manhã ou à tarde? Entre muitas outras questões que surgiram. Tudo era questionado. E é normal que seja. Faz parte do processo de autoconhecimento e conhecimento do outro. E eu também preciso ser bem honesta aqui, porque a gente já partiu de um lugar muito estruturado, a gente tinha uma vantagem. Desde 2017, quando eu fundei a Thanks, tudo mesmo já foi pensado para ser registrado, organizado e seguir processos. Mas calma, se você não tem uma realidade como essa, se você tem uma realidade diferente disso, isso não quer dizer que você não deve testar mudar as coisas. Você deve. Isso de ter uma organização extrema já era uma estratégia da minha parte de como conseguir uma boa produtividade com um time enxuto. Uma habilidade extremamente necessária para empreender no Brasil. Revisitar o que já era bom e acima da média, realmente em organização e produtividade, realmente pareceu desafiador. Ninguém sabia fazer, mas a gente queria muito. E assim fomos. Descobrimos que se a gente reduzir as reuniões desnecessárias, agrupar melhor nossos blocos de tempo, ter acesso às informações disponíveis a todos, parar de enrolar um pouco nisso ou naquilo. O que parecia utópico era possível. E os dados, eles mostravam que sim, era muito possível. Depois de um ano trabalhando nesse formato, 100% dos colaboradores relataram aumento substancial da sua produtividade. 83,3% relataram melhorias marcantes no ritmo, na qualidade e na realização das suas tarefas diárias. Quando a gente fala em produtividade, talvez a pergunta que mais importa não é o quanto a gente entrega, mas é o como a gente faz essa entrega. Por que você faz o que você faz? Por que você faz do jeito que você faz? Que impactos teríamos se todos nós repensarmos o como fazemos e coletivamente reorganizássemos o trabalho em nossas vidas? A gente mexeria em tantas camadas do viver que é difícil condensar em poucos minutos essa conversa. Por exemplo,
Na minha empresa, nós fizemos um estudo de quais eram os dias com os maiores picos de demanda para entender qual seria o nosso melhor dia de folga. Naturalmente, quando a gente fala da semana de 4 dias de trabalho, as pessoas já pensam em um fim de semana prolongado, com folga na sexta-feira ou na segunda-feira. Mas aqui foi diferente. Nós literalmente desenhamos um gráfico de como seriam os nossos dias, de qual seria o ciclo ideal e o equilíbrio funcional entre vida e trabalho. Então, decidimos e votamos que a quarta-feira seria o melhor dia de folga dentro do nosso contexto. E nesse momento, sabe qual desafio nos surgiu? O que fazer com o nosso tempo livre? Quem é que nos ensina a ficar ocioso, a respeitar nosso próprio tempo, a fazer as coisas com calma, a ter tempo livre remunerado? As nossas reuniões de quinta-feira pela manhã passaram a ser uma troca sobre o sentimento de culpa que estávamos sentindo por não ter trabalhado no dia anterior. E veja, um projeto que decidimos em conjunto, construímos em conjunto, validado e incentivado pela liderança, e ainda assim a culpa estava lá. Uma culpa indevida, pois todos os cronogramas e entregas estavam em dia, os clientes estavam felizes. Muitos nem notaram que a gente não estava mais na quarta-feira disponível. Mas a sensação é de que estávamos em falta, em dívida com algo. Como todos ao nosso redor poderiam estar trabalhando e nós não? E tudo bem? Aos poucos, fomos nos adaptando a esse novo contexto e, naturalmente, a nossa relação com o trabalho, com nós mesmos e com o tempo livre já não é mais a mesma. Nós não somos mais os mesmos. O que você precisa para repensar o que você faz? Que recursos te faltam para além de gente, processos e tecnologia? Algo que eu tenho certeza que você já pratica no seu dia a dia, mas talvez ainda não tenha olhado dessa forma. Todo mundo tem um modo de fazer o que faz. A premissa da redução da jornada de trabalho não tem fórmula. Não é algo que eu vou trazer aqui e todo mundo vai implementar de maneira igual. Estamos falando de repensar e reinventar um modelo de trabalho que cumpra suas metas e objetivos usando 80% do tempo. 20%. 20% é o tempo que você precisa recuperar ao fazer uma análise minuciosa do como você faz. Anote, veja a frequência, pesquise, consulte outros modos, questione, provoque. A semana de 4 dias de trabalho não é um benefício. É um novo acordo. É um novo contrato de realidade. E é por isso que eu estou aqui hoje, para dizer para vocês que o presente e o futuro do trabalho não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor.